Pessoal, dando continuidade à disciplina de olericultura, tá? A gente vai estar falando hoje sobre a família da Solanáceas, continuando a família da Solanáceas, cultura da berinjela, beleza? Então nós vamos estar falando aí sobre a família das Solanáceas. Então tá lá, o nome popular, berinjela, né? Família das Solanáceas. Então tá dentro da categoria de frutas, legumes, medicinal e plantas hortícolas. Clima subtropical e tropical, né? Então é bastante cultivada aí na nossa região. Do clima da nossa região favorece a origem da Ásia, Índia e Sri Lanka. Então tem vários centros de origem. Luminosidade é produzida a pleno sol, tá? E o ciclo de vida é anual. Então o ciclo dela é anual. Então planta, dá o fruto, aí tem que replantar novamente. Então não é um ciclo perene. Beleza? Então é uma planta arbustiva. Então ela é um arbusto, né? Textura aí herbácea, né? De porte aí pequeno, tá? Estão chegando aí de 40 a 1,5 m de altura, tá? Folhas grandes, verdes, de disposição alternada, né? De margens onduladas e lobadas, tá? Então tem essa parte ondulada e lobada, essas entranhas aqui, ó, tá? Caule semilenhoso, né? Ereto, prostado. Tem a presença aí de espinhos, né? Ele é ramificado e pode ser verde ou arroxeado, tá? Então semilenhoso, então a parte de baixo tem bastante lignina, bastante linho, né? E a parte de cima é um pouco mais herbácea, então dá para você ver a divisão aqui da parte mais escura, né, para a parte mais verde aí, que é a parte herbácea, tá? Flores são hermafroditas, né? Geralmente solitárias ou em pequeno racimo, né? Que é esse conjunto aqui de flores formando aí o racimo. Suas pétalas podem ser de coloração branca, rósea ou roxa e com estames amarelos. Então tá aqui os estames, né? Aqui, ó, tá? Então ela é flor hermafrodita. Então ela tem tanto o sexo masculino como o feminino aí. Então são flores hermafroditas, tá? Os frutos são carnosos, com casca lisa, né? Fina e brilhante, com tonalidade aí variando aí do roxo, rosa, preto, branco ou até verde, tá? E aí depois a gente tem os rajados, né? Então tá aqui, ó. Então tem os rajados, tá? Tem formato variável, né? O mais comum são os ovais e os alongados, né? Então a gente tem aqui os ovais e uns mais alongados aqui, beleza? Os frutos da berinjela são nutritivos, de baixa caloria, largamente utilizado aí na gastronomia, né? Pode ser preparados crus, cozidos, empanados, fritos, grelhados, assados ou até em conserva, tá? Então, pode ser também usado como suco, né? Saladas aí, pratos geralmente salgados, tá? Então, berinjela milanesa, berinjela assada, uma delícia, tá? Usada aí até nos lanches, beleza? Clima, berinjela que a gente falou, né? De clima tropical, né? Subtropical. É uma das culturas mais exigentes em temperatura, sendo favorecida pelo calor, então ela desenvolve no calor, devido à sua origem, né? Então tá se adaptada aí aos climas tropicais e subtropicais. Com temperaturas aí de 18 a 26 graus, né? Até uns 30 graus. Aí é o ideal, tá? É o ideal.
mas ela aguenta temperaturas até aí 35, 40 graus, tá? Não suporta frio e né, frio excessivo ou geadas, então ela gosta do calor mesmo, tá? Então na nossa região aqui no noroeste do estado de São Paulo, no sudeste aí, no centro-oeste produz bastante, tá? Por causa da questão da temperatura. Deve ser cultivada a pleno sol, na primavera e no verão, né? Então o solo deve ser fértil, drenado, enriquecido com matéria orgânica, irrigado, tá? A intervalos aí regulares. Então, dependendo da capacidade do campo, né? Do tipo de solo, da textura do solo, e aí você vai fazer um planejamento aí da irrigação para a cultura, tá? Então, é plantada a pleno sol, então não precisa de estrutura aí, casa de vegetação, estufa, não, ela se desenvolve a pleno sol. O espaçamento ideal, né, é de 1,20 m a 1,5 m entre linhas, de 60 a 1 metro entre plantas, né, aquilo que a gente já falou, que não tolera frio nem geada ou encharcamento do solo. Então por isso que tem que fazer aí o planejamento da irrigação e ver aí qual que é a capacidade de campo desse solo. Multiplica isso aí por semente, tá? Então pode ser colocado aí em sementeiras ou no canteiro definitivo ou também em bandejas. Hoje o que utiliza mais é a produção aí em bandejas, tá? Então você vai utilizar aí a semente e produzir elas em bandeja ou comprar já em bandeja. Aqui mostrando só o espaçamento, né? Então você tem aqui entre linhas e aqui entre plantas na linha, tá? Então aqui entre linhas, que é de 1,20 m a 1,50 m, e entre as plantas de 60 a 1 metro, tá? Transplante das mudas, né? Então na hora que você, ou pode ser fazer no canteiro sementeira ou na bandeja, então deve ter aí pelo menos 10 centímetros, tá, de altura, tá, com 3, 4 folhas aí definitivas. Deve ser realizado em dias nublados, tá, ou pelo menos de manhã, tá, para não sentir tanto aí a presença aí da luminosidade, da temperatura, tá? Mas ela se adapta a pleno sol rapidamente, só na questão das mudas que foi produzida aí nas estufas. A colheita inicia aí cerca de 110 dias após o plantio. Então você fez o plantio da semente aí com 110 dias, você já começa a colher os primeiros frutos, tá? Vamos lá. Travou aqui. As variedades, né? Então a gente tem aí as variedades, né? Então a gente tem a comum, a japonesa roxa, a japonesa preta, japonesa comprida, né? A rioma, conserva macho, a rajada e a clara, né? Então essas são as características aí. Então aí dentro da morfologia a gente tem o pedúnculo aqui, o cálice, né? Depois a gente tem a base aqui do cálice, aí depois a gente tem o epicarpo, a semente aqui, o endocarpo, né, que está junto com a semente, o mesocarpo, que é essa estrutura, e aqui, né, o ápice aí do fruto. A base é aqui no pedúnculo, o ápice está aqui. Tá? Então só mostrando aí algumas características aí do fruto, tá? Dentro da morfologia e as variedades aí que você tem dentro do formato aí do fruto, tá? Então tá lá. Então a gente tem essa cissa, que é um híbrido resistente à antracnose, que é um fungo, e ácaros do fruto, que dá bastante, né? Antracnose e ácaro nos frutos. Excelente padrão comercial, alta produtividade e um ciclo aí de 90 a 120 dias, tá? Então
um híbrido bastante utilizado aí, e ela tem esse formato mais cônico aqui, e a epiderme aqui, né, o epicarpo que a gente chama, bem brilhante, tá? Um preto bem brilhante. Depois a gente tem a diamante negro, essa é uma das variedades mais comercializadas aqui no Brasil, tá? Diamante negro, um híbrido com bom padrão comercial, né, e produtividade, com um ciclo aí de 90 a 120 dias. Depois a gente tem a Nápoles, tá? Que também é um híbrido de bom padrão, né? Comercial e produtividade, com um ciclo um pouco maior, de 100 a 120 dias. Depois a gente tem a preta comprida, né? A Raioma, a Sakama, que é essa branca, né? A Niobe, que é essa lembra um círculo aqui, né? Não é uma ovalada, ela é um círculo. Depois a gente tem as mini berinjela e essa bilbo aqui, que é a rajada, que é a mímpa usada aí em conserva, tá? Produção de mudas em bandejas, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então as bandejas ficarão suspensas aí na bancada, tá? Tem que ser pelo menos de 128 células ou maior. Hoje o pessoal está utilizando aí para produzir berinjela de 64, tá? Que tem um sistema radicular maior, né? Que aí ela vai atingir aí os seus 10 centímetros de altura, tá? Aquilo que eu falei para vocês, né? Então quando a planta estiver aí com 4 a 5 folhas definitivas, né? Ó, 1, 2, 3, 4 folhas definitivas, essa folha cotiledonar, e aí você tem a folha definitiva. Pode-se realizar o transplante, tá? E aqui ela vai estar com 10 centímetros. A tendência é aumentar hoje na produção de mudas aí comercial, o pessoal entregar uma muda um pouco maior. A tendência, tá? Mas você vai achar muita bandeja aí de 128 células. A tendência é cair para 70, 64 plantas aí, células, né, por bandeja. Aí agora vamos mudar aqui. Aqui as bandejas, né? Então, você tem esse demarcador aqui das bandejas que faz o furo na profundidade correta, né? Hoje sendo substituída as bandejas de isopor pelas bandejas de plástico, né? Aquilo que eu falei para vocês, bandejas de 128 células sendo substituída por essas com as células maiores, tá vendo? Ó? Então você tem células maiores aí, tá? O sistema radicular e a planta vai desenvolver mais, tá? O negócio não quer mudar aqui. Vamos lá. Aqui é uma vista superior aí da casa de vegetação, para você, se for produzir muda ou se você for comprar as mudas, né? Então ela vai ficar mostrando que ela vai ficar suspensas aqui no arame ou na tela, né? A distância de um arame do outro aqui é de 40 centímetros, tá? Então você coloca uma bandeja para cá e uma outra para lá. Aqui você vai ter uma distância menor, aqui de uns 10, 15 centímetros, para você ganhar espaço, tá? Então esse é o jeito que coloca. Uma altura aí de 30 centímetros, tá? O morão. E aqui é como que monta, só colocando a vigota aqui, os morões, né? Aí você vai pôr um esticador aqui para você esticar o arame, e aqui as bandejas. O que eu quero que vocês visualizem é a posição das bandejas, né? E como que você vai dispor ela. Então dá para você pôr aqui 3 bandejas, tá? Então só para passar para vocês saberem a disposição. Então é interessante colocar esse arame mais perto aqui, porque vai pesar aqui, e aí você consegue dividir o peso aqui, tá vendo? Fica um pouco para cá e um pouco para lá, e aqui no meio um pouco para cá, senão ele vai selar, tá? Por experiência própria de fazer esse tipo de bancada aí para colocar as bandejas. Aqui mostrando, né, como que é a casa de vegetação para a produção de bandejas, tá?
Então você faz por arame ou já tem as bancadas prontas, que aí dá para você trabalhar com 4 bandejas aqui, né? Sem ser ela de comprido aqui, tá? Então dá para você trabalhar com 4 bandejas, aí ganhando espaço dentro aí da casa de vegetação da produção de mudas. Preparo do solo, né? Como a maioria das culturas, então prefere um solo areno-argiloso, um solo de textura média, drenado, né? O encharcamento vai prejudicar, principalmente na produção aí de antracnose, de fungos, né? Então vai estar aí produzindo aí pH de 5,5 a 6 para a maioria das culturas. O preparo pode ser mecânico, tá? Hoje o pessoal já está fazendo preferencialmente plantio direto nas covas abertas aí sobre as palhadas, né? Então já faz o plantio direto. Você efetuar o plantio no início da primavera, tá? As regiões mais baixas aí plantar em todas as épocas aí do ano, tá? Então ao longo do ano, então dá para você plantar também no inverno suave, quando você não tem inverno muito rígido, dá para você plantar, beleza? Então pH 5,5 a 6,5, plantio mecânico, dá para fazer manual? Dá, em grandes áreas, plantio aí mecânico, com covas sobre a palhada para se fazer o plantio direto, tá? Então tá aqui, ó, mostrando aí a plantinha aqui sobre a palha, né? Então tá aqui, ó, sobre a palhada, então vai fazendo as covas aqui sobre a palha, tá? Ou dá para você plantar também sem palha, né? Faz as covas e aí você aqui o sistema de irrigação e aqui mostrando a cultivar aí também plantada aí sem a utilização das palhas, tá? Aqui o pessoal plantando aí nas covas, né? Essa área aqui é uma área que foi utilizada aí 1,20 m por 60, 1 metro entre linha e 60 entre plantas, tá? Então aqui o pessoal realizando o plantio, né? E a mudinha aqui com 4 ou 5 folhas definitivas, que é o ideal, tá? Os tratos culturais. Então quais são os tratos culturais? Irrigação, tá? É uma cultura que apresenta uma boa resistência à seca, tá? Que também não vai dispensar a irrigação, mas que também não tolera solos encharcados, tá? Então, as irrigações podem ser dispensadas nos plantios nas regiões de primavera e no verão, aonde a gente tem uma incidência aí de chuvas, né? No nosso caso aqui agora, a gente entrou na primavera, né? Em setembro nós estamos aí na primavera. É o ideal você estar plantando agora, né? Principalmente que está começando a chuva. Então, dá o solo tem que ser drenável por cá, porque nessas regiões você tem uma intensidade de chuva num período curto e aí o solo tem que estar drenando essa água, senão o excesso de água no solo, né? Algumas espécies não vão tolerar essa umidade excessiva, tá? Então, controlar a irrigação ou nesse período chuvoso aí da primavera, principalmente no verão, uma intensidade maior de chuva, então você tem que ter um solo que tenha aí um solo de textura média para ter uma drenagem aí, tá? Ou tentar aumentar o teor de matéria orgânica, que vai aumentar a porosidade desse solo, tá? E aí ele vai se tornar mais drenável e aí você não tem a presença aí de água, do excesso de água, tá? É o uso de cobertura morta, tá? Então a cultura da berinjela se beneficia também pelo uso da cobertura morta, tá? Mantendo a temperatura aí
nos níveis mais baixos no solo, tá? Retendo umidade, todos os benefícios aí que a cobertura morta oferece, tá? Então, fazer a palhada ou colocar a cobertura morta no solo, tá? Capinas, então, você tem que manter aí a planta livre de ervas daninhas, tá? A cobertura morta vai te ajudar nisso. No plantio direto, que vai manter a palha, também vai te ajudar nisso, tá? Então pode ser manualmente aí em faixas, né, do mato nativo aí nas entrelinhas, tá? Você manter a conservação do mato aí entre as plantas promove uma proteção do solo e o abrigo de inimigos naturais e pragas na área do plantio, tá? Então hoje tem um pessoal aí que gosta da agricultura sintrópica, então mantém, em vez de fazer capina, faz roçagem. Então roça aí e mantém esse mato aí entre as plantas, tá? Mas tem que roçar, pelo menos roçar, ou manter a cobertura morta com a palhada, ou adicionar aí uma cobertura morta, tá? Tutoramento, tá? As plantas são conduzidas em duas hastes, então você vai fazer a poda dela e vai conduzir ela pelo menos em duas hastes, senão ela vai ter muito hastes aí, como ela é um arbusto, vai soltar várias hastes e aí o fruto vai se prejudicar, vai dar um fruto menor. Então você vai retirando o broto até a forquilha e depois da primeira flor, e aí da primeira flor deve ser eliminada, né? Porque os frutos muito grandes tiram o vigor da planta e reduz o potencial produtivo, tá? Então esse primeiro fruto, a tendência da planta é mandar os nutrientes para ele, então você vai tirar e depois vai ramificar em duas hastes e aí você vai ter uma produção mais uniforme, tá? Estou mostrando aí os tratos culturais, tutoramento e desbrota. Vai desbrotar e vai tutorar. Tutorar, você vai colocar os bambus e vai amarrar uma linha aqui para segurar ela, tá? Um arame, tá? Qualquer coisa aqui, tá? Ou bambu em cada pezinho. E aí você vai ter que amarrar, tá? Fazer o amarrio. Então as principais pragas, ácaro, que a gente falou para vocês, então ácaro ataca bastante a berinjela, não só a berinjela, mas como as solanáceas em si. Ácaro rajado, ácaro vermelho, ácaro branco, ácaro bronzeado, percevejo também ataca, percevejo rendado, lagarta rosca, né? Então você tem uma imensidade aí de pragas que vai atacar a berinjela. Broca pequena, né? Broca grande, lagarta das solanáceas, tríps, pulgão, mosca branca, vaquinha, né? O eupicau tatomara, que é aquele burrinho que é aquele cinza e branquinho, né? O rajadinho lá, o eupicau tatomara. A mosca branca, que ataca aí várias culturas, a vaquinha também é diabrótica especiosa, que ataca aí, o pulgão, tríps. Então uma imensidade aí de pragas e tem que estar observando a presença aí para não dar dano econômico e entrar aí com controle, tá? As principais doenças risoctônia, né? O tombamento, o dumping off, tá? Murcha do verticílio, então o verticílio, né? A murcha bacteriana, então bactérias também atacando aí, não só os fungos, mas também as bactérias, murcha por fitófora, né? Prodidão por esclerotina, né? Esclerotínia, esclerótium aqui também, e nematóides também, que é um grande problema, né? O nematóide ele fica aí entre doença e praga, mas hoje em dia ele está mais entre as doenças, os nematóides, tá? Que é aquele verme que dá as galhas, principalmente o nematóide das galhas. Na nossa região tem bastante nematóide de galhas, porque aqui na região foi bastante, no noroeste paulista foi café, e café tinha bastante nematóide, tá? Então, grande presença aí de nematóide de galhas, tá? Então, prestar uma atenção aí, principalmente nas pragas e doenças.
podridão, né? Por FOMOPS, antracnose, né? O cloretrótilo, podridão do algodão, que também pega, ferrugem, oídio, podridão mole, ervínia, pinta preta, né? Alternária. Então, uma sequência aí de pragas e doenças, tá? Aqui, murcha bacteriana, xantomonas, né? Superbrotamento transmitido aí por cigarrinhas, então vai transmitir aí o super brotamento, tá? Mosaico, né? Os vírus, vira-cabeça, causado aí por mais de um vírus aí, tá? Transmitido pela tríplice. Então a tríplice, além da praga, transmite virose. Mosca branca também, tá? Transmitindo aí as viroses. E os pulgões também, tá? Colheita, tá? Então a colheita da berinjela, ela é realizada aí com cerca de 100 a 110 dias após o transplante, tá? Até algumas cultivares aí com um ciclo de 90, as mais precoces, né? Com 90 dias já começa a realizar a colheita. Quando os frutos estão bem brilhantes, né? Com cerca aí de 18 a 20 centímetros, dependendo da cultivar. Se for aquela cultivar de conserva, o fruto vai ser menor, tá? Então a média de produção é de 3 a 6 kg por planta. Estão produzindo bastante a berinjela. Beleza? Então mais uma cultura aí da Solanácea, tá? No caso aí a berinjela da família das Solanáceas, dentro da disciplina aí de olericultura. Beleza? Um abraço a todos. Vou deixar aí uma atividade aí para vocês sobre a cultura da berinjela, tá? Até a próxima aula e um abraço aí para todos.